Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica e crânio-maxilofacial, e eu vou falar hoje para vocês sobre um tema bem específico em cirurgia crânio-facial, que é a síndrome de Paris-Homberg ou Paris-Homberg. É uma síndrome que acontece uma atrofia progressiva, gradual, de metade da face. Então, ela é também conhecida como hemiatrofia facial progressiva. Como é que isso acontece? Ela acontece normalmente na primeira e segunda década de vida, isso mesmo, paciente jovem, criança, adolescente, que de repente começa a sofrer algumas atrofias de pele subcutâneo de uma metade da face. A hemiface, né, essa atrofia hemifacial é justamente porque ela acomete metade da face. Não tem uma etiopatogenia, uma causa definida, mas parece estar relacionado a algum problema no sistema imunológico do paciente, da pessoa, ou seja, uma questão autoimune que por algum motivo vai afetar a hemiface. Ela entraria num grupo de diagnóstico diferencial e às vezes até muito confundida com esclerodermia, que é uma doença autoimune, mas não é exatamente a mesma coisa. Ela tem um período de atividade da doença e aí depois que se estabiliza essa atrofia, ela deixa de progredir e aí a gente realmente começa o tratamento cirúrgico. Durante essa fase ativa da doença em que está acontecendo essa atrofia progressiva, existem alguns medicamentos relacionados a essas doenças autoimunes, algumas drogas para tentar controlar e estabilizar a progressão dessa doença. Quando que entra o cirurgião plástico, o crânio-facial, para atuar nessa síndrome? Normalmente quando essa atrofia ela já está estabilizada. Não adianta a gente fazer procedimentos se a doença está em progressão, porque a gente vai perder esse resultado. E o que normalmente a gente faz? A gente normalmente faz enxertos de gordura. Embora seja descrito na literatura que você pode realizar até cirurgia com retalhos microcirúrgicos. O que são retalhos microcirúrgicos? Quando você tira um segmento do corpo com inervação e a vascularização e você transfere com microcirurgia e aí você anastomosa, você junta esse tecido de outra parte do corpo nessa parte da face, no subcutâneo da face. Mas são cirurgias mais complexas que envolvem um microcirurgião, o material de microcirurgia, normalmente para uma doença que é benigna, que é uma doença que você, quanto menos sequela você tiver em outra parte do corpo, melhor, né? Porque os retalhos microcirúrgicos, eles envolvem a retirada de tecido de um outro local e isso vai levar a alguma sequela regional de onde você está tirando esse tecido. Mas, voltando para o que a gente normalmente faz, então a gente normalmente acaba fazendo enxertos de gordura. O que é um enxerto de gordura? É quando a gente tira uma gordura de uma região do corpo e enxerta e coloca nessa outra região que está precisando. Isso já é feito em outras coisas, em outras cirurgias, por exemplo, em lipoescultura, né, aumento glúteo e procedimentos em que você está mudando a forma do corpo, mas a gente pode fazer a lipoenxertia de forma reparadora, para justamente devolver o volume em regiões em que está com perda de volume. E aí a gente vai então fazendo essa lipoenxertia nessa hemiface que está atrofiada para devolver o volume e restaurar o aspecto, a aparência normal dessa face. Normalmente a gente tem limitação do volume que a gente pode injetar. Eu não posso pegar, por exemplo, e botar uma grande quantidade de gordura em altura de uma vez só. Por quê? Porque é um tecido que não tem vascularização. Se a gente põe uma grande quantidade desse tecido, ele pode sofrer uma perda, uma necrose de alguma parte do que você colocou. Então a gente vai botando aos poucos e aí a gente vai repetindo o procedimento a cada 3 ou 6 meses até se atingir um volume adequado e restabelecer o volume ideal daquela face. O que pode acontecer de problema no pós-operatório desses pacientes é quando o paciente engorda. Por quê? Às vezes o paciente engorda um pouquinho e aí aquele enxerto que a gente fez, que estava numa proporção, né, ideal,
ele também engorda um pouquinho. E aí você faz uma assimetria por excesso de gordura. E aí, às vezes, a gente precisa aspirar um pouco desse excesso de gordura para poder equilibrar novamente com o outro lado da face. É uma doença que, como eu falei, ela é autolimitada, ela normalmente tem um período de atividade, mas depois ela para e aí ela não progride e a gente consegue fazer uma reversão quase total. É óbvio que existem casos mais graves de atrofias muito complexas em que você fica quase que com a pele literalmente colada ao osso e que isso realmente é um pouco mais difícil de tratar. Mas a gente normalmente consegue ter bons resultados com essas lipoenxertias seriadas. Em alguns pacientes essa atrofia é tão grave e ela faz uma divisão tão grande entre uma hemiface e outra que na região da testa dá uma sensação de que a pessoa levou um golpe de sabre. Então ela é descrita como um coup de sabre, um golpe de sabre, em que fica realmente uma depressão nessa região da testa, a região frontal, dividindo uma hemiface da outra, a hemiface acometida da hemiface normal. Então, se você tiver essa atrofia progressiva da face com essa lesão em golpe de sabre, isso é muito característico de Parry-Holmberg. O mais difícil é você fazer o diagnóstico, porque normalmente é uma criança, um adolescente, um adulto jovem, saudável, que não tinha nada e de repente começa a apresentar uma atrofia progressiva de metade da face. E se você não está habituado a essa síndrome, se você não conhece esse diagnóstico, você fica meio perdido tentando investigar o que está acontecendo e começa a investigar as doenças autoimunes, a esclerodermia, e às vezes é um diagnóstico bem clínico. Você olha para a pessoa, para o paciente e você faz o diagnóstico de forma clínica. É óbvio que você vai investigar se tem alguma outra coisa, né, clínica mais importante, se tem alguma repercussão mais importante, mas em geral não tem. Em relação à recuperação, como são lipoenxertias, como são transferências progressivas de gordura, normalmente o pós-operatório é relativamente rápido e relativamente bom, a pessoa se recupera relativamente bem e com algumas semanas já está de volta à sua vida habitual. Entre uma cirurgia e outra, a gente costuma esperar no mínimo 3 meses, idealmente 6 meses entre uma cirurgia e outra, por conta das anestesias seriadas e do procedimento cirúrgico seriado, para você também não fazer uma internação muito próxima uma da outra. Mas em geral, em algumas sessões, em 3, 4 sessões, a gente acaba conseguindo resolver ou melhorar bastante o resultado. Uma coisa que é importante saber quando a gente está fazendo lipoenxertia, essa transferência de gordura, é que existe um grau de absorção dessa gordura, em geral em torno de 20%. Então a gente normalmente faz a lipoenxertia e a gente espera que uma parte dessa gordura que a gente transferiu, ela seja naturalmente absorvida pelo corpo. Por isso que a gente também vai fazendo as sessões seriadas e vai fazendo múltiplas sessões. Por quê? Justamente para compensar, para melhorar o resultado e compensar essa perda. Aí uma dúvida dos pacientes é, mas eu não posso já fazer então, botar a mais e fazer uma sobrecorreção? Não, não é legal fazer essa sobrecorreção. Por quê? Nem todos os pacientes sofrem essa absorção. É uma absorção que a gente espera que aconteça e que é comum, mas não é em 100% dos casos. E aí, se a gente faz uma sobrecorreção e bota demais e aquele paciente não absorve, ele vai ficar com uma simetria ao contrário, ele vai ficar com um lado maior do que o outro. Então a gente bota sempre para equilibrar, fazer de forma que o resultado fique simétrico, e se tiver alguma perda, a gente vai fazendo novas sessões até a gente conseguir essa simetria perfeita, ou mais próximo do perfeito, claro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma curtida e se inscreve lá no canal, ativa as notificações para você receber os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!